Ansiedade, quando a mente não consegue desligar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os transtornos de ansiedade estão entre os problemas de saúde mental mais comuns do mundo. Embora a ansiedade seja uma resposta natural do organismo diante de situações de perigo ou de desafio, ela pode se tornar um problema quando passa a interferir na rotina, nos relacionamentos, no trabalho e na qualidade de vida. Mas afinal, o que acontece no cérebro de uma pessoa ansiosa? A ansiedade está apenas na mente ou também afeta o corpo? Como diferenciar uma preocupação normal de um transtorno de ansiedade? Para responder às nossas perguntas, recebemos aqui o Dr. Juan Manuel Orbinati e o médico neurologista Dr. Marcos Alexandre Cavalcante Rota. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio de podcast. Obrigado. Muito obrigado. Vamos começar então as nossas perguntas. Eu vou direcionar ao Dr. Juan. Dr. Juan, a ansiedade faz parte da vida de todos nós, né? Em que momento ela deixa de ser uma reação normal e passa a se tornar um problema que merece atenção? Bem, primeiro expliquemos um pouquinho o que é a ansiedade. A ansiedade é justamente essa insegurança que todos nós temos ante a realidade. Porque a realidade que nós vivimos hoje, que estou presente aqui, tudo bem, eu tenho conhecimento dela. Porém, não sei o que vai acontecer daqui a meia hora. Então, quando eu estou esperando alguma coisa, não sei o que vai acontecer, me prometeram algo, marquei um horário, tudo isto pode gerar ansiedade. Só que, dependendo do grau da problemática que me está motivando essa ansiedade, a ansiedade vai ter algumas manifestações que podem comprometer meus comportamentos. É decir, eu posso ter, e é muito comum, pessoas que estão em estado de ansiedade e caracterizam fisicamente essa ansiedade, mexendo no pé, masticando alguma coisa, coçando. Por quê? A causa, eles não sentem a coceira porque é física, eles sentem essa coceira porque estão angustiados. E tem que descargar de alguma forma. Talvez nem exista isso, mas ele acha que existe e começa e se acha inseguro, né? Veja bem, uma pessoa que tem que dar uma entrevista, encontrar-se com alguém, de repente pensa, estou bem vestido, será que olha no espelho, olha no celular, o cabelo? Por que isso? Porque ele coloca a sua insegurança, que talvez seja esse compromisso com essa entrevista, com essa pessoa que vai ter, ele coloca no seu físico. Então, as características físicas têm a ver com o estado dessa ansiedade. Se ele é uma pessoa que tem dificuldades em alguma área do físico, do corpo, então vai mexer o pé, vai ficar gaguejando, vai precisar de algum estímulo externo para acalmar-se, como por exemplo fumar, masticar chiclete, roer unha. Por que isso? Porque está muito, muito ansioso. Então, a ansiedade tem seu nível emocional e suas características físicas que às vezes se confundem. Porque não é que porque roe unha ele está com vontade de comer. Não, não. Tem a característica pessoal dele. Por que faz isso? Claro, pode ter um histórico. Quando era criança, ele estava muito ligado na chupeta, tiraram a chupeta e ele usa o dedo como uma compensação, ou um cigarro. O problema é quando isto se agrava. Uma pessoa, por exemplo, que é um fumante, mas fuma demais, é uma pessoa muito ansiosa. Muito ansiosa. Então, essa pessoa não é só controlar o cigarro, é controlar o motivo que leva a exceder-se no uso do cigarro. Então, que o cigarro faz mal? Sim. Só que pode ser um prazer momentâneo, 1, 2 cigarros por dia. Por que ele tem que fumar um maço de cigarro por dia, ou 2 maços? Porque uma pessoa que é insegura, está ansiosa, não sabe como lidar com o dia a dia. É diferente se eu estou com uma circunstância concreta. Tenho algum compromisso, não sei como é que vai ser, tal, mas do resto da semana estou todo tranquilo. Tá? Agora, pessoas que têm que
viajar de avião, fazer uma viagem de avião, e estão tensas o tempo todo, olhando luzes. Por quê? Tem medo do quê? De que aconteça um acidente? Por quê? Se a maioria dos acidentes aéreos são mínimos, se são muito pequena quantidade de acidentes na contabilidade dos voos que nós temos. Tem mais acidentes de carro em proporção que de aviões. ¿Por qué será que una persona está tan ansiosa? Está descargando algún problema en esa viaje de avión. Puede ser también en un... ¿Cuántas veces vemos en un juego de fútbol las personas nervosas, angustiadas, orando? Espera ahí, ¿por qué? Es un juego, vou me divertir, e se ganhou meu time, ganhou, e se perdeu, tudo bem. Por que que eu tenho? Porque eu estou descargando as minhas inseguranças nisso. Amanhã, quando eu chegue no trabalho, todo mundo vai tirar sarro de mim porque meu time perdeu. Qual é o problema? Eu tenho a minha família, tenho comida, tenho o mesmo salário, tenho saúde. Qual é o problema? Eu estou colocando nesse fracasso, que não é meu, é de meu time, estou colocando em outras angústias que eu tenho dentro de mim e que eu não sei lidar. Então, as angústias surgem de uma série de fatores que acontecem no dia a dia e que se eu não consigo assumir e dizer, não, espera aí, estou nervoso por tal motivo, se eu não consigo assumir, vou descargar em sintomas, miles de sintomas. Tá? Esses sintomas, quando se agravam, quando faço disso um vício, seja mesmo roer unha, que não é o mesmo que cheirar cocaína, evidentemente, mas o vício é um prejuízo. Por quê? Porque hoje eu tenho este vício. Se amanhã este vício não me satisfaz, eu vou procurar outro. Quantas pessoas que fazem bariátrica, ou seja, o vício dele era comida, de repente entram no alcoolismo. Por quê? Porque justamente o vício mudou simplesmente de prazer. Está na boca, tenho que colocar alguma coisa, tenho que engolir alguma coisa, vou engolir bebida. Claro que o efeito da bebida é diferente do efeito da comida, mas para nós a causa é a mesma. É uma pessoa muito ansiosa que está procurando uma satisfação em um momento de desprazer, que é o momento da angústia. A segunda pergunta vai para o Dr. Rota. Do ponto de vista neurológico, o que acontece no cérebro quando uma pessoa está vivendo um estado constante de ansiedade? Sim, interessante a pergunta. Primeiro a gente tem que entender do cérebro como que funciona a ansiedade. A ansiedade é um fator primitivo nosso, como animais, né? Ela está dentro do sistema límbico, na amígdala e no hipocampo. Ele serve para quê? Para deixar a gente alerta. Então a gente escutava, digamos que a gente estivesse na selva, o rugido do leão. Eu não vi o leão, mas eu escutei. E isso me deixa num estado de alerta, pronto para fugir ou para qualquer reação que eu tenha que ter na hora. Com o desenvolvimento, né, com a nossa evolução, a gente começou a ter um controle dessa ansiedade, porque esse estímulo vai para o córtex, que é a nossa parte mais superficial do cérebro, e é o que controla a gente. Então, até um certo ponto, a gente tem esse controle de decidir, eu ouvi, mas eu não vi, então dá para esperar para ver se o leão vai aparecer. Agora, se esse estímulo passa a ser muito frequente, a gente cria como se fosse um curto-circuito no cérebro. E às vezes, mesmo sem ter o estímulo, ele acaba ficando recorrente, né? Então, isso é a transformação, eu descrevi, mais ou menos de uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica, uma ansiedade que passa a ser, trazer agravo para a pessoa. O que acontece é que ela sente essa descarga adrenérgica, eu vou chamar, né? Porque nada mais é do que isso, deixar o corpo em alerta, mesmo sem ter motivo, né? O Dr. Roa descreveu alguns impulsos, algumas coisas que existem que motivam isso, mas às vezes a pessoa não tem motivo, que é a síndrome do pânico. Ela está em casa, tranquilo, e de repente começa a sentir como se estivesse infartando, o coração acelera, a respiração fica com a frequência mais alta, né? A pupila dilata, fica pronta para o ataque. E não aconteceu absolutamente nada.
quer dizer que aquele circuito foi hiperestimulado a tal ponto que ele vive sozinho, sem precisar ter o fator que desencadeia, né? Isso passa a prejudicar muito a vida da pessoa. Ela acaba não tendo mais o controle consciente da ansiedade, né? É o que a gente faz normalmente, né? Eu estou ansioso com uma entrevista, por exemplo, que o Dr. Juan falou, eu respiro fundo, eu penso, eu mentalizo e eu consigo, né, regular isso até um certo ponto que seja funcional. A pessoa que chega num transtorno ansioso, que é a síndrome do pânico, ela passa a ser disfuncional, né? Ela não consegue ter mais esse controle. E aí o tratamento precisa ser não só com psicoterapia, muitas vezes com medicação, né? As duas coisas têm que agir juntas para essa pessoa voltar a ter esse controle e desfazer aquele curto-circuito que foi feito ao longo de um tempo, né? Dr. Juan, muitas pessoas dizem, eu não consigo desligar minha mente. O que está acontecendo emocionalmente quando alguém vive nesse estado constante? Justamente siguiendo o exemplo que dio o doutor, vamos supor o fato do leão. Eu escuto o leão à noite, hoje, amanhã, depois não escuto. Mas por que será que eu não escutei? Será que está o leão? Será que não está o leão? Então, essas angústias externas, esas motivaciones externas que nos llevan a angustia, se van repitiendo de distintas formas. Hoy yo tengo este compromiso, mañana tengo aquel problema, tengo este desafío. Mesmo cuando yo no tengo nada, estoy en ese estado. ¿Por qué? Porque ya mi cuerpo ya me dice, puede acontecer alguna cosa. Mi mente ya me dice, va a acontecer. Mi emocional me dice, ya aconteció. Entonces, todo este percurso que nós estamos trabalhando justamente o dia a dia, os desafios do dia a dia. Então, eu vou na minha casa, estou no automático, eu sei que tenho comida. E se eu chego e esqueci de ir no mercado e não tenho comida? Uma vez, duas vezes, na terceira vez, espera aí, hoje fui no mercado, não fui, não acontece. Então, por quê? Porque eu me estou cobrando muito um estado de paz e de tranquilidade. Cuando en la realidad no nos podemos cobrar eso. Eso existe, esa dificultad do día a día existe constantemente. Y yo tengo que vivirla. ¿Por qué? Porque a vida es eso. Yo tengo que respirar, yo tengo que comer, yo tengo que trabajar, yo tengo. Entonces, no es que yo voy a encontrar una vida más folgada si yo controlo, no. Porque los desafíos van a acontecer. O que yo tengo que tener es más confianza en mí mismo. E essa é a dificuldade que muitas pessoas têm, porque colocam a dificuldade como algo externo. Não, a dificuldade é nosso dia a dia. Eu estou vivendo aqui, o leão vai rugir, então, porque estou aqui. Tá? Porque se eu morasse em outro lugar, não seria o leão, seria um terremoto, seria alguma outra coisa que me vai dizer, você não está seguro. E não estamos seguros. Temos que construir a segurança dia a dia. Quando eu acho que este conforto, este estado confortável, porque meu pai e minha mãe me dão tudo, e se um dia não acontece? E se acontece, o que muitas vezes acontece até em situações muito difíceis de acontecer, uma crise financeira, e eu estava muito bem, de repente, tá? Uma crise afetiva. Minha esposa, que tanto me amava, acontece que está saindo com outro. Não sabia. Então, esse inesperado que gera minha angústia, tá? Eu tenho que estar mais acessível a esses estados. Assim eu vou controlar a minha ansiedade. Senão, eu vou viver permanentemente, como nós vamos crescendo e vai aumentando nossas dificuldades, cada vez vai ser maior a crise de ansiedade. Eu tenho que viver o momento presente. Sim. Essa questão, né, de não desligar a mente é muito recorrente. A gente percebe que as pessoas estão tão agitadas no seu dia a dia, nas suas tarefas, que não conseguem acabar se desligando, né? Dr. Rota, por que a ansiedade pode provocar sintomas físicos tão intensos como taquicardia, falta de ar,
tontura, tremores e sensação de desmaio. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você reforçasse quando a pessoa tem que entrar nesse sinal de alerta. Então, como eu disse, o corpo se prepara para a batalha ou para a fuga. Então, o que ele faz? Ele libera uma descarga de adrenalina. A adrenalina no nosso corpo, ela tem a função de preparar para a batalha. Então o coração acelera, a respiração fica mais rápida para aumentar o oxigênio, né? Os músculos ficam contraídos, preparar para correr, né? A pupila dilata para você enxergar mais. Então você fica preparado realmente para a batalha, né? Agora, isso é para você sair correndo. Agora, se você não sai, toda essa descarga de adrenalina está ali. Aí vai chegar naquele ponto que o Dr. Juan falou. O seu corpo vai precisar descarregar isso ou manifestar de alguma forma. Se você não vai fugir do leão, você acaba tendo movimento involuntário, batendo o pé, se mexendo, porque a adrenalina está ali. Às vezes chega a ser tão alto esse nível que simula algumas doenças. Por exemplo, infarto. Muito comum o paciente chegar no pronto-socorro com exatamente o sintoma do infarto. E faz todos os exames e não é, né? Mas mimetiza muito, porque o coração está tão acelerado que às vezes dá até dor, né? E fora isso, eu acho que uma coisa interessante da gente falar é a consequência a longo prazo. Isso já tem estudo mostrando que esse curto-circuito que eu havia citado, quando ele fica nessa estímulo constante, ele acaba atrofiando uma região do cérebro que é o hipocampo. Então, a longo prazo, a memória para fatos recentes, né, a memória de curto prazo, ou para quem entende de computador, como se fosse a memória RAM, ela acaba ficando afetada a longo prazo. Fora isso, que a gente estava falando do sono também, esse hiperestímulo vai prejudicar o seu sono, então aquela ansiedade, a pessoa vai dormir e já está preocupada no dia seguinte, ela nem dormiu e já está preocupada no dia seguinte, ela não dorme direito. Ou ela acorda sem o despertador tocar, isso acontece muitas vezes, né? O despertador nem tocou, você olha para ele, falta 10 minutos ainda, né? Você vai prejudicando a qualidade do sono, e isso também é comprovado que prejudicando o sono, você vai ter déficit de memória, né? Então, esses transtornos ansiosos têm que ser tratados, e quanto mais precoce, melhor, né? Além disso, tem mais um detalhe que mudou muito, talvez por isso a OMS tenha feito esse estudo e visto que aumentou tanto, foi pelo estímulo de tela, estímulo visual, né? Pela quantidade de informações que a gente recebe por minuto. Outro dia eu estava falando com um aluno meu da faculdade lá, que para a gente fazer um trabalho científico antes, eu ia na biblioteca, eu demorava meses para conseguir levantar a bibliografia, né? Então era um processo. Hoje em dia, em 5 segundos, né? Você entra no PubMed, vem 20 artigos na sua. E você tem que ler tudo aquilo em um dia, porque veio em um dia. Então, essa quantidade de informação por minuto que a gente recebe faz o nosso cérebro também estar em alerta, né? Isso talvez seja um dos motivos do aumento do grau de ansiedade, aí, do número de pessoas ansiosas, né? Então, são dados que a gente precisa levar em consideração e ficar atento para poder tratar precocemente. Hoje em dia, né, a gente tem aqui na instância os adolescentes. Se a gente for pegar os adolescentes, eu acho que 100% deles têm transtorno ansioso, né? Sim. Se a gente comparasse esses adolescentes com adolescentes que vivem na roça, seria outra realidade, né? Que não tem contato com internet, excessivo com tela. Então é um dado que eu acho que a gente tem que ficar atento com a nossa nova geração para não repetir, né? Dr. Juan, quais são os sintomas que indicam que a ansiedade está começando a comprometer a qualidade de vida, os relacionamentos e o desempenho profissional? O fundamental é o estado de ánimo dessa pessoa que está nessa crise de ansiedade. Se é algo circunstancial, um dia, no mês, tal, tudo bem. O problema é quando isto é repetitivo todos os dias, em todos os momentos, e máximo quando se coloca com uma pessoa ou em uma circunstância específica ou até em um horário específico.
Entende? Então é aquele que trabalha todo dia e chega um momento do almoço e está ansioso e terminando rapidamente porque tem que voltar ao trabalho, porque tem que terminar o trabalho, porque... Espera aí, é o trabalho que te angustia ou você que se cobra demais? Então, estes são os motivos pelos quais muitas vezes nós entramos em circunstâncias que podemos controlarlas de uma outra forma. Se eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa que não convivo comigo mesmo, que me estou exigindo constantemente, que me estou cobrando que a sociedade, que o mundo, que tem uma guerra em outro lugar, tudo bem, todo mundo pode ter pena pelas pessoas que estão morrendo, tentar fazer alguma ajuda, enfim, mas de aí a eu estar angustiado, não dormir, alguma outra coisa tem. Eu estou descarregando em essas circunstâncias externas que talvez não me atingem, uma outra insegurança minha. Então, todo mundo está namorando e eu não. Tá? E eu vou classificar isso como um probleminha. Mas depois, quando eu estou, meu time está ganhando, ou eu estou fazendo um esporte, estou muito ansioso, por quê? Porque eu não confio na minha vida afetiva. E ao contrário, muitas vezes eu vou descargar nas pessoas com as quais eu me relaciono afetivamente a minha angústia, cobrando deles uma superproteção afetiva. Ah, você não me ligou. Por que você deixou isso aí? Por que eu te liguei e você não me atendeu? Tá? Então, toda esta angústia que eu coloco para fora tem uma razão interna, só que eu não estou olhando para ela, estou olhando para fora. E o trânsito chegando atrasado porque esta cidade que eu moro, que barbaridade, moro em São Paulo, demoro meia hora, todos os dias estou perdendo. Você que mora lá. Então, acorda meia hora antes, faz de outra forma, encontra uma solução, não joga a culpa a nós outros. Então, eu estou descargando a minha angústia em terceiros. Se eu faço uma análise, qual é a causa da minha angústia, aí eu assumo e resolvo, ou procuro resolver. Vou procurar um médico, um psicólogo, enfim, e tentar encarar isso. Quando eu estou colocando o problema fora de mim, eu não estou aceitando que eu sou angustiado. Estou procurando motivos externos. E essa angústia, muitas vezes, tem uma causa anterior, ou seja, eu não vivi situações extremas quando era criança, adolescente, estava tudo fácil para mim, estava tudo muito bom, e de repente tem um vestibular, será que vão perguntar isto, vão perguntar aquilo, o que vai acontecer? E aí que eu estou tomando a realidade, ou seja, estou entrando na idade que me corresponde, só que eu não estava preparado. Eu não tive adolescência, eu não tive infância. Tudo isto é o que nos limita com o tema da angústia. A angústia muitas vezes nos cerceia, não nos permite ser aquilo que nós queremos ser. Não nos permite disfrutar da vida como nós poderíamos disfrutá-la. ¿Por quê? Porque sempre estamos atentos, desculpa doutor, ao rugido do leão. Né? Sempre está aquela coisa que em qualquer momento pode acontecer. E aí vou alimentando a minha insegurança. E cada vez vai ser mais, e cada vez vai ser mais, e cada vez vai ser mais, até que eu não vivo dia a dia. Qualquer coisa mínima, me falta um copo de água, cheguei atrasado, que hora é, a pessoa não chegou ainda. Estou entrando em pequenos detalhes que podem ser resolvidos, tá? Mas eu não tenho isso. Muitas vezes tem uma expressão antiga que falava justamente: quando você não tem esperança, a angústia toma conta de você. O que significa isto? Eu vou esperar, não chegaram, eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar. Entende? Então, quantas vezes nós agimos de uma forma atrapalhada, justamente porque não confiamos em nós mesmos. Estamos angustiados de que vai passar alguma coisa, então tem que ser agora. E essa angústia que nós colocamos para fora é justamente nossa insegurança interior. Muito bem. Dr. Rota, voltando a falar um pouco, você comentou sobre essa questão do sono. Existe alguma relação entre ansiedade, sono e funcionamento cerebral? O que acontece quando uma pessoa passa muito tempo dormindo mal? Então,
O que acontece é assim, se você fizer o estudo do sono, né, a polissonografia, em pessoas com transtorno de ansiedade generalizado, ou seja, já é um grau de ansiedade que é patológico, se torna prejudicial, as curvas de sono vão ser alteradas, né? A gente precisa de uma porcentagem do sono que seja no sono REM, que chama Rapid Eye Movement, que é o sono que o nosso cérebro aproveita para fazer uma limpeza, digamos assim, né? Ele vai apagar a sujeira e vai gravar as coisas que são importantes. Se você encurta esse tempo do sono REM, você vai gravar menos coisas, né? E no outro dia é como se a sua memória estivesse suja ainda. Então, para entrar informação nova, fica mais difícil. Então, a ansiedade, ao longo do tempo, vai deixando a sua memória ocupada com dificuldade de entrar coisas novas, né? Então, ela vai prejudicando o sono, vai minando a sua memória. E o fato, olha como é legal isso, o fato de você não ter a memória boa também vai aumentar a sua ansiedade, né? Porque você vai ficar mais inseguro. Será que eu esqueci? Será que eu não esqueci? Né? Então é um ciclo vicioso que vai se retroalimentando, né? Então, outra coisa, já que a gente está falando do sono, hoje em dia também tem estudo falando de luminosidade durante o sono. Isso também aumenta a sua ansiedade, o seu sono, em vez de ficar profundo, ele fica mais superficializado. Por exemplo, televisão, que tem mania de dormir com TV ligada, ou em um ambiente que não é tão escuro, isso também muda, né? Então, o sono e a ansiedade são coisas que têm ligação muito próximas, as duas coisas, né? Então, outro exemplo, tem gente que é tão ansiosa que fala assim, eu tô com sono e eu vou dormir. A hora que eu deito na cama, eu falo assim, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Aquilo começa a produção de adrenalina. Então, acabou o meu sono. Eu estava com sono, mas eu perdi a hora que eu deitei, né? Então, isso tudo tem métodos, né? De respiração, de meditação, tem um monte de métodos, né? Até o próprio método da psicologia, o mindfulness, que ajuda você a preparar o seu corpo para dormir, né? Porque quando a gente vou voltar pro leão de novo, quando a gente era das cavernas, o que a gente tinha que fazer? Sair, caçar, comer, voltar, o sol se punha, acabou o dia, né? Aí sua melatonina vai sendo produzida, você vai dormir, ponto final, né? No outro dia você acorda quando? Quando o sol está nascendo, começou com fome, eu vou sair para comer. Era essa função só. Então você já tinha mais ou menos, né, uma rotina que era mais ou menos isso. Agora, você vai dormir já pensando o que você tem que fazer no outro dia, já pensando que você tem que trabalhar, entregar resultado. Não, é muito difícil o seu sono ser reparador, né? Um sono de verdade. Então, os distúrbios do sono também, se for ver na OMS, aumentaram monstruosamente, junto com a ansiedade. Então, mais um indício que as duas coisas são casadas aí, né? Vocês teriam alguma dica para como melhorar essa questão do sono? Porque eu vejo assim que é muito recorrente de ver muito isso na internet, a pessoa não consegue dormir, exatamente o que você disse, né? A pessoa deita, tá com sono, tá com os olhos quase fechando, daí daqui a pouco começa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, amanhã eu tenho que acordar, depois eu tenho a prova na faculdade. Daí a pessoa começa, ali já perde o sono. Então, vocês têm alguma dica para a pessoa que está vendo ali esse vídeo? Alguma dica de sono, de como entrar nesse modo para conseguir dormir e ter um sono bom? Eu tenho alguns métodos que chamam higiene do sono, né? Primeiro, para ir para a cama tem que estar com sono. Não adianta falar assim, eu preciso dormir às 8 da noite e ir forçado e deitar. Isso vai aumentar a ansiedade e vai atrapalhar seu sono. Então, antes do horário que você planeja dormir, né, pelo menos uma hora antes, já tem que estar uma luz um pouco mais baixa, uma luz não tão branca, né, uma luz mais calma. Em vez de assistir televisão ou celular ou internet, escutar uma música, fazer uma leitura, para o seu corpo, o seu cérebro entender que está chegando aquela hora de dormir, né? Isso chama higiene do sono. E quando você vai dormir, o ideal é que seja um ambiente silencioso e escuro. Eu sei que a gente mora em cidade, é difícil isso,
mas nem que tenha que usar a máscara e um tampão no ouvido, para o seu cérebro descansar, as condições ideais são essas, né? Medicações, né? Hoje em dia a gente tem a tendência de querer resolver as coisas rápido, então o paciente ansioso vai querer o quê? Remédio. Me dá um remédio para dormir, porque ele não quer um remédio que induza o sono, ele quer um remédio que apague, que ele quer fazer assim, puf, pum, né? E isso também, se você fizer a polissonografia, você vai ver que o sono com o remédio não é o sono fisiológico, com as curvas ideais para o cérebro, né? Então, o remédio ele é útil por um período de tempo para o seu corpo entender que aquele período é para dormir. Depois você vai retirando e o ideal é que a pessoa fique sem, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com o remédio hoje em dia, porque é muito fácil o acesso, muito fácil. Inclusive, a gente já teve paciente aqui internado que fazia uso abusivo, porque ele vai dando uma tolerância. Hoje você toma um, semana que vem você vai precisar de 2 e assim vai. Então, o tratamento de insônia tem que ser feito com médico acompanhando, né? Se precisar de medicação, tem que ser receitada pelo médico e com muito cuidado. E o principal de tudo isso é a higiene do sono, é hábito. O hábito que tem que mudar, que eu acho que é o mais difícil do tratamento da insônia, é mudar o hábito. Isso já tem estudo também, até pôr o celular do lado da sua cama já também aumenta a ansiedade. Por mais que deixe no vibra, você fica tenso, sabendo que ele pode tocar, que vai ter uma mensagem, né? Então, essa higiene é muito difícil, porque você vai ter que pôr o celular lá na sala, né? Se desligar realmente, como se estivesse virando uma chave, né? Off, e acabou, né? A partir daquele momento, só no dia seguinte. Complementando o que o doutor disse, que é justamente essa higiene do sono, que muitas pessoas entendem que durante a semana eu trabalho muito, estou muito tenso, no fim de semana vai ser diferente. Porque amanhã eu vou viajar e já começa com uma nova ansiedade, ou seja, trocou a figurinha, né? E também não vai ter sono. Vai dormir mal, vai dormir angustiado, tal, porque está preocupado que amanhã, será que vai ter sol? Será que não vai ter? Será que vou encontrar aquela pessoa? Será que vai ter muito trânsito? Isso é justamente essa angústia que ele já tem dentro dele. Então, o tema é justamente fazer essa higiene cerebral, né, para ter esse sono tranquilo, né, a limpeza anterior. E é justamente esse emocional. Como o doutor falou, é muito difícil entrar mudar esses hábitos, porque o mais difícil é dizer, eu não quero ter ansiedade, eu não quero sentir angústia. E este é o tema, porque a pessoa que tem como característica já essa insegurança, repito, mesmo nos momentos de lazer, ele vai colocar insegurança. Entende? Será que meu time vai ganhar? Será que vou encontrarme com aquela menina? Será que... Será? ¿Por qué ese será? Y no, vamos a ver como é amanhã. Tomara que seja bom, pronto. Né? A dificuldade que muitas pessoas têm é justamente isso, aceitar essa realidade. Meu limite chegou até aqui. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei se vai chover, não sei. Então, meu limite... Então, hoje está bom, tranquilo. Tranquilo, hoje foi bom, beleza. Vou dormir tranquilo porque hoje foi bom. Amanhã é amanhã. Esta conversa é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque eu sempre estou preocupado com o amanhã. E não amanhã como um projeto de vida. Amanhã vou comprar uma casa, um dia vou ter uma família. Isso é um amanhã mais positivo. Agora, o amanhã concreto, que se vai, amanhã eu já tive pacientes que vieram muito bravos, justamente porque tinham, por exemplo, teve um caso de um paciente que tinha vestibular e dormiu. E não foi. Justamente pela angústia que ele tinha. É dizer, qual era? É que eu fui dormir muito tarde. Não. Se sabotou inconscientemente. Então, foi dormir muito tarde porque estava muito angustiado. O que aconteceu? Não dormiu demais, não chegou em tempo. Então, gente, isto é o que nós fazemos com nossa vida. Quantas vezes nós nos estamos sabotando? É dizer, amanhã vai ser sábado, vou poder viajar com minha família, tal. Mas espera aí, é outro que voltou do carro.
já começa com o problema e não com a felicidade. Então, ter os problemas guardados embaixo da manga e não tira o problema, deixa o problema de fora. Esse é o maior trabalho e o mais difícil. Colocar toda essa problemática na gaveta até segunda-feira de manhã. Vai ser muito difícil. E não é só segunda-feira, hoje já é 8 horas da noite. Amanhã, 7 da manhã, quando acordo, vou ver todos os problemas. Então, como o doutor falou, deixar o celular de lado, deixar a televisão ligada, não é uma boa higiene para nosso cérebro. E, fundamentalmente, estar com problemas na cabeça. Escuta, terminei, acabou. Eu sempre digo, quando dou um treinamento, quando você sai do trabalho, pendura todos os problemas do trabalho, chega em casa, pega todo o problema da casa, só da casa. Amanhã, quando você chega no trabalho, pendura todos os problemas lá da rua e pega. É separar as coisas. Porque se não estou no trabalho angustiado com o fora, estou em casa angustiado com o trabalho. Não é assim. Eu tenho que viver o momento presente. Viver o amanhã angustiado não resolve. Ao contrário, não me deixa viver o momento presente. Doutor Juan, eu mudei um pouco essa pergunta que eu ia fazer, porque eu entendo que a gente está vivendo já uma sociedade, nessa nossa sociedade moderna, a gente acaba vivendo essa ansiedade, né? Então a gente fica preocupado, essa cobrança, esse excesso de informações que nós temos hoje. Então, assim, o que eu queria entender, e até mesmo para passar isso para o nosso telespectador. Quando identificar que está dentro de uma ansiedade, que está dentro do natural, e quando isso já começa a ser prejudicial para a nossa vida? Repite a pergunta que não... Quando? Nós estamos vivendo uma sociedade... Sim, não, a pergunta. A pergunta é, quando eu devo entender que está dentro de uma normalidade a ansiedade, porque a gente vive num processo ansioso, e quando eu já devo procurar uma ajuda? Correto. Quando está ultrapassando o limite? Eu devo responder às exigências que eu mesmo assumi. Tá? Então, eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar condomínio, tenho que pagar a luz, são compromissos. Então, eu me tenho que organizar para que isso não me incomode, porque eu assumi isso. Se eu não consigo assumir isso, ou seja, com que dinheiro vou pagar tudo isto, eu vou ter que restringir a minha área. Então, viver na área em que eu posso dar conta é fundamental. Quando eu dou um passo além do que eu posso, me vai gerar constantemente insegurança. Constantemente. Por que será que eu estou tão ansioso? Porque eu não consigo corresponder a todas as exigências. E não são os outros que me estão cobrando, sou eu que me comprometi. Porque se vem alguém a cobrarme uma conta que não é minha, digo, não, senhor, não é meu. E pronto, não sinto nenhuma angústia. Não vou estar dizendo, por que será que venho a cobrar a conta da luz do vizinho? Não. Eu tenho que pagar a minha conta de luz. Se eu não consigo, eu tenho que resolver esse problema. Então, assim as relações afetivas, se eu assumir um compromisso com uma pessoa, eu tenho que corresponder, porque eu falei, eu te amo. O que ele entende por eu te amo? Tá? Vamos chegar a um acordo. Então, os domingos, eu posso ir a jogar futebol ou você quer que eu esteja com você? Porque senão, tudo isto implica em desajustes. E se eu não consigo responder às exigências dos outros, é porque eu assumi uma responsabilidade maior. Eu tenho que parar e ver até onde eu posso chegar. Então, vemos pessoas que constantemente estão fazendo cirurgia, indo ao cabeleireiro, porque não é que sejam feias, tem que ser melhor. Todo dia tem que melhorar sua estética. Por quê? Por que não se assume? Tem que tingir o cabelo de tal cor porque está na moda. Por quê? ¿Por qué no asume quien él es? Entonces, eso que nós temos que trabalhar na terapia. Cada um de nós tem que dizer, quem sou eu? Tá? E aceitar esse eu que está aí dentro de nós. Então, eu nasci num lugar, tive tal pai, tal mãe, minha raça é assim, minha cultura é assim, vivi este momento, me limito a esto. O doutor fez um comentário que me tocou muito, que a biblioteca. Quando era estudante também tinha que fazer fila para pedir o livro, ficar uma semana até que chegava o livro, porque outros estavam usando o livro, tinha um livro único
E aí, tinha que entregar no dia seguinte, era toda uma exigência, sim. E hoje está muito mais fácil, mas me cobram mais agora do que antigamente. Por quê? Porque antes decía, olha, ainda não chegou o livro. Pronto, não chegou o livro, já vai chegar. E agora não, agora tenho que responder. Como é que você não sabe o que significa tal coisa? Se está aqui, todo mundo está falando. Né? Como que você não conhece essa pessoa, se todo mundo falou disso? Então, todas essas cobranças que hoje estamos vivendo no dia a dia. Como você não conhece aquela praia? Como? Por que isso? Não quero conhecer, pronto. Quero fazer o que eu quero. Então, assumir-se a si mesmo, aceitar a si mesmo, é a grande dificuldade, pela qual muitas vezes, quando não aceitamos a nossa realidade, nos estamos cobrando e entramos em delírios de angústia. Dr. Rota, muitas pessoas acreditam que a ansiedade é apenas uma questão emocional. O que a ciência já sabe hoje sobre os efeitos da ansiedade prolongada no cérebro e no organismo? Então, a princípio, a ansiedade é emocional, né? Mas é claro que a emoção vem do cérebro, né? Então, assim, todo esse estado que eu disse de liberação adrenérgica, de estado de alerta, o nosso corpo foi feito para pensar isso quando realmente houver a situação, né? Então é uma coisa que era para durar pouco tempo. Você está num problema, você está em alerta, saiu do problema, pum, relaxa. Agora é a mesma coisa que você pegar um carro e andar com o contagiro no 20 mil o tempo inteiro. O motor não vai aguentar uma hora, né? O carro ele pode subir e descer o contagiro, mas andar assim, acelerado o tempo inteiro, o motor uma hora vai ter um problema. O cérebro é mais ou menos isso. Você está andando com ele acelerado o tempo inteiro, né? Então algumas áreas do cérebro começam a ter problema justamente por esse hiperestímulo. A química do cérebro vai mudando, né? Os neurotransmissores vão se alterando. A atrofia muitas vezes pode ser até irreversível. A química, a gente, depois de um certo período que restabelece esse ciclo normal, né? A química pode até voltar a ser o que era antes, né? Os neurotransmissores. Mas algumas regiões do cérebro, como o hipocampo, que eu tinha falado, da memória recente, dependendo do grau de lesão, de atrofia, ela pode ser sequelar mesmo e acabar ficando com esse déficit de memória permanente, né? Pegando o gancho do Dr. Juan, eu acho que o que falta, né, uma frase que minha avó falava, entrega para Deus. Não tem nada a ver com religião ou isso, mas é o fato de você entender que tem coisas que você não tem controle. Por exemplo, eu vou para a praia esse fim de semana. Será que vai chover? Será que não vai? Não sei, não sou eu que mexo no tempo. Ou eu vou ou eu não vou. O resto não diz respeito a mim, né? Então, se for ver, tudo tem a ver com hábito. Tudo que a gente está falando aqui tem a ver com hábitos que a gente foi adquirindo ao longo desse tempo todo. Então, para desfazer, né, você passa uma pessoa de 20 anos, ele começou com tela aos 5, até os 20, tem 15 anos de hábitos ruins, entre aspas. Para você refazer isso, quer dizer, é uma nova educação, uma reeducação, literalmente, né? Então, é difícil mesmo. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso agora, porque é a realidade da nossa sociedade. E quem está sofrendo mais são os mais novos, as crianças e adolescentes, né? Teve casos aí daquela criança que foi internada de surto psicótico. Isso é diretamente ligado a essa ansiedade, diretamente ligado a estímulo, né? Ao grau de cobrança, né? É o que o Dr. Juan também falou. Por exemplo, esses trabalhos que a gente ia fazer na biblioteca, eles davam prazo de 1 mês, 2 meses para você fazer, porque ele sabia que era demorado, devagar. Agora, eu chego lá na faculdade que eu dou aula, eu falo assim, eu quero trabalho para sexta que vem. Ele não tem uma desculpa para me dar de que não conseguiu, porque a informação está pronta, né? Então eu consigo cobrar mais.
então vou cobrar um trabalho sexta, outro na outra semana, outro na outra, né? Então, olha como mudou, né? Óbvio que tem suas vantagens, mas a pessoa tem que estar muito preparada mentalmente para lidar com esse grau de cobrança e de resultados que a gente tem que ter, né? Doutor Juan, quais atitudes uma pessoa pode começar a adotar hoje para cuidar melhor da saúde emocional e evitar que a ansiedade assuma o controle da sua vida? A dificuldade que nós temos, e é que nós temos que fazer uma reeducação, né? É justamente o dia a dia, como eu expliquei anteriormente, e nós somos uma unidade psicofísica. Então, eu tenho que acordar em determinado horário, mas estou cansado. Tenho que ir, não tenho que ir. Por exemplo, uma coisa muito comum. Somos uma unidade psicofísica. Tem? Então, é o horário do meio-dia. Eu estou com fome? Sim, sinto fome. Mas emocionalmente, digo, eu vou comer, porque para mim é um prazer, porque me satisfaz fisicamente. Então, este complemento entre o físico e o emocional é o que muitas vezes pode aliviar ou criar mais angústia. Eu preciso comer? Preciso. Sinto fome? Sinto. Sinto prazer? Sinto. Então, esse prazer me alivia só o problema da fome ou me está aliviando outros problemas? Porque eu me sinto poderoso, porque eu comi aquela grande comida, porque eu me cuidei e falei, aquela comida não vou comer porque me faz mal e vou comer isto. Tudo isto é um vínculo entre o físico e o emocional. Então, o que nós devemos é justamente ter uma disciplina entre o que nós temos, tanto física quanto emocionalmente. Eu fumo um cigarro, me dá um prazer, tá? Por que necessitei desse prazer? E se esse prazer, em vez de ser o cigarro, fosse que eu vou conversar com uma pessoa? Por que tem que ser que é uma química o cigarro? Tá? Então, eu sou dependente do cigarro, sou um dependente químico. Sou dependente do álcool, sou um dependente químico. Sou um dependente de comida, sou um dependente químico, de açúcar. Então, por quê? Porque eu quero um prazer físico para acalmar uma ansiedade, uma angústia emocional. Quando eu poderia fazer um equilíbrio entre ambas. Quando eu não consigo este equilíbrio entre ambas, é que eu começo a extrapolar na minha ansiedade e em sintomas. Ou eu vou comer demais, ou eu vou gritar, ou eu vou... Colocar para fora é uma satisfação muito grande, colocar para fora quando eu falo tudo. Agora, depende como que eu coloco. Se eu insulto, se eu grito, se eu xingo. Por que isso? Entende? Então, aí que está a minha carga emocional e o tipo de descarga que eu utilizo. É na comida? É na agressão aos outros? Em quê? Ou em procurar alguns prazeres que me compensem sem necessidade de prejudicar minha saúde física ou emocional. Dr. Rota, quando alguém percebe que a ansiedade ela já está saindo do controle, qual o momento certo para procurar uma ajuda profissional? Isso é interessante essa pergunta, porque varia de cada pessoa. Eu acho que quando a pessoa muitas vezes deixa de fazer alguma coisa por tanta ansiedade, por exemplo, vai entrar, estou começando um relacionamento afetivo. Eu tenho tanta ansiedade e insegurança que eu melhor nem entrar, porque pode ser que eu me frustre, né? Quando você deixa de fazer alguma coisa que você teria vontade e não faz por isso, ou outro, aí falando mais da parte médica, quando você começa a ter sintoma físico sem ter a causa aparente. Por exemplo, eu tenho uma prova para fazer, é normal ficar ansioso, todo mundo vai ficar, né? Agora, eu estou sentado aqui escutando uma música, começou meu coração a acelerar, comecei a respirar ofegante, sem ter acontecido nada de diferente, sem um estímulo externo, né, evidente, eu acho que é um sinal de alerta que a pessoa precisa procurar ajuda. Agora, como eu disse, assim, do meu ponto de vista, eu acho que quem vive em grandes cidades, eu acho que tem que ter uma preparação mental para lidar com esse grau de informação. No meu ponto de vista, assim, pelo menos em São Paulo, acho que todo mundo devia fazer terapia, porque
né? Você tem que chegar do ponto A ao ponto B em 15 minutos, só que o trânsito não deixa. Quer dizer, você não tem poder para mudar aquilo, mas te cobram a todo tempo. Então, o seu meio de vida ali vai te deixar ansioso, mesmo que você não seja uma pessoa assim, né? Então você tem que ter, eu acho, um preparo, né? Alguém para saber te ajudar a lidar com esse mundo. Eu acho muito difícil, né? E você imagina, eu vou voltar de novo para os novos aí, uma mente que está ali, uma esponjinha, né? O que você jogar ele absorve, vivendo num mundo, né, doente desse, ela vai absorver tudo isso. Meu filho no meu carro, vendo eu ansioso porque eu tô atrasado, ele vai ficar também. Por mais que ele esteja ali vendo um desenho, sei lá, ele vai perceber, né? Então, eu acho que tem que ter uma orientação, porque eu acho muito difícil regredir isso, voltar a ser, né, o grau de informação que a gente tinha antes, voltar a ser mais lento. Não vai. Só vai acelerar mais. Mas você tem que estar preparado, tem que fazer igual o Dr. Juan falou. A gente tem que desligar, né? Aquilo que o japonês faz, de deixar o sapato para fora de casa, diz muito a respeito disso. Não é só de sujeira. Ele põe o sapato para fora, porque dali para dentro é só a casa. Acabou ali fora, né? E a gente precisa fazer isso, né? Então, eu acho que esses sinais que eu disse, principalmente físicos, né? Sei lá, você está assistindo um filme romântico, sei lá, que não tem nada de emoção e de repente você começa com a mão suada, né? Começa a balançar a perna sem ter um motivo, né? Se não procurar um auxílio, pode ser que isso comece a se agravar cada vez mais. E sem falar do sono. A insônia tem que ser tratada. Insônia crônica é desesperador para quem tem, né? E as consequências físicas também são muito sensíveis, né? Pressão alta, diabetes, obesidade, tanta coisa que vem junto, né? Então, distúrbio do sono e esses sinais de ansiedade sem um fator nítido que você perceba. Agora, essa última pergunta que vai para os dois, vai ser uma breve finalização, né? Se vocês pudessem deixar uma única mensagem para as pessoas que convivem diariamente com a ansiedade, qual seria? Em primeiro lugar, é tomar consciência de que essa vida de ansiedade nos pode prejudicar cada vez mais porque vai aumentando e eu não estou feliz. Eu estou angustiado. Então, isto me pode levar a uma escolha terrível, que pode ser um vício ou pode ser uma autoagressão. Eu não necessito disso. Eu tenho que parar antes. E para isto preciso tomar consciência. Para isto me tenho que analisar e não dizer, não, eu não sou ansioso. Não, vamos medir a minha ansiedade. Como? Analisando dia a dia. Como foi meu dia de hoje? Realmente eu terminei, pendurei minhas coisas lá fora, ou ainda estou aqui pensando no trabalho, em todas as coisas que eu tenho que fazer, em todos os compromissos, no dia que tenho que comer, Calma. Se eu não estou calmo, é porque eu estou muito ansioso e eu tenho que rever a minha vida. Eu não estou vivendo, eu estou simplesmente me cobrando. Assim, quando eu não estou conseguindo ser aquela pessoa que eu sou, eu vou ter que procurar a ajuda de um técnico. Talvez um psicólogo, talvez, se o caso já é mais grave, ir a um psiquiatra, porque eu preciso viver bem, preciso cuidar-me, preciso cuidar de minha vida, de todos os meus interesses, e não colocar esta vida em segundo plano. Não. A angústia me está tirando o meu viver, e eu não posso entregar minha vida a uma doença. Eu tenho que... Porque existem doenças físicas, que eu não tenho controle disso. De repente surge uma doença e eu não fiz nada para isso, e pronto, acabou. Veio a doença. Vou ter que fazer o tratamento, não sei no que vai dar. Agora, a doença emocional, eu tenho capacidade de controlá-la sim. Eu acho que o recado que eu posso passar é a gente observar as pessoas mais próximas da gente, porque muitas vezes o ansioso, aliás, a maioria das vezes, ele só vai se auto-perceber quando já está num nível, né, insustentável. Mas a gente de fora consegue perceber o outro,
às vezes mais fácil. Então eu acho que é interessante observar as pessoas à sua volta, ver mudança de comportamento. Outra coisa, labilidade emocional, é aquela pessoa que explode sem motivo, ou chora sem motivo, né? Começa a mudar as características emocionais daquela pessoa, e perceber esses entes mais próximos e orientar, procurar um auxílio para fazer o diagnóstico precoce, né? Não empurrando com a barriga, porque isso vai piorar. A ansiedade não tratada vai levar a consequências físicas e algumas vezes irreversíveis que poderiam ser evitadas. A ansiedade, ela faz parte da vida, mas ela não precisa comandar a nossa história. Entender o que acontece na mente e no cérebro é o primeiro passo para buscar ajuda e desenvolver formas mais saudáveis de lidar com os desafios do dia a dia. Quero aqui agradecer ao Dr. Juan, ao Dr. Rota, por compartilhar, né, essas experiências e conhecimentos conosco. Então, nós nos vemos no nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos os que estão assistindo.